Louvado seja o nome de Deus. Vamos ajoelhar e orar juntos? Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, que privilégio, Senhor, que glória, que bom poder ter uma casa Tua para entrarmos como filhos, participarmos desse momento, Senhor, de cantar coisas que são puramente a verdade. Nós estamos cantando algo que é real, é verdadeiro. E nós estamos aqui para estudar situações verdadeiras, reais. Nada é ficção. Tudo o que acontece dentro desse lugar. Vai agora para o verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois quando gostam de orar, em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, o fazem para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Verso 6 agora. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. O 16 agora. Mas quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que estes também já receberam a recompensa. Qual foi a palavra que você viu repetida? E que mais? Foi recompensa. E que mais? Quando? Quando? Em todos os versos teve a palavra quando. Quantos aqui gostariam de aumentar a sua comunhão com o Espírito Santo? Quero ver a mão levantada. De maneira que você compreendesse esse tempo, entendesse quando lesse e que fosse cheio do poder de Deus para não desistir na hora errada. Certo? Olha o que eu vou comentar com vocês. Há alguns anos eu tenho sido levada a pensar que se não buscarmos rapidamente a ajuda do Espírito Santo, não vamos ficar de pé. Ninguém vai conseguir vencer sem isso. Eu posso te ensinar várias coisas e te incentivar a várias coisas, mas nada será maior do que o incentivo para orar. O crente que não ora, não consegue ficar de pé. O crente que ora, deixa de pecar. O crente que vive pecando, deixa de orar. O crente que não tiver uma vida de oração e constante, por 2, 3 ou 4 anos, sairá da igreja. Não é uma oração esporádica, é oração constante. O que foi que eu disse? Oração o quê? O que é constante? Não importa se ele seja pastor, se ele seja cantor, importante, famoso, se ele não orar, ele vai cair. Entenderam isso? Sim ou não? Não adianta fazer os sermões mais maravilhosos, não adianta estar envolvido na parte mais fantástica da igreja, não adianta absolutamente nada se não tiver oração. Se ele não tiver uma vida de constante oração, ele vai cair. Não ficará de pé nesse final. Não vai resistir. Isso aqui não é uma possibilidade, é uma certeza. Não aguentará ficar de pé nos próximos anos por causa de 3 coisas. Por causa da apostasia, por causa dos escândalos e por causa das ideologias. Apostasia por causa de quê? Por causa da apostasia que a gente vê no nosso meio, por causa dos escândalos que tem um atrás do outro. Algumas pessoas vão embora por causa de escândalo. Sim ou não? Vão. Ou por causa das ideologias malucas que o mundo tem. Fala, não, eu vou sair por causa disso. E isso tem que levar você a pensar. Ou você fica de joelhos diante de Deus, ou vai ficar prostrado diante do pecado. Não tem outra saída. Ou seus filhos serão visitados por Deus, ou será visitado pelo diabo. Isso não existe outra forma. São 2 lados na história da Terra. Não existe outra maneira. Não haverá meio termo. Jesus não disse assim, portanto, se você orar. Ele disse, portanto, quando você orar. Quando você jejuar.
quando você der a esmola. Por que ele usou a palavra quando? Não é se você fizer, é quando você fizer. Porque a Bíblia não tem assunto para quem não tem uma vida de oração. Já se presume que para ser cristão tem que estar orando. Você conseguiu entender isso? Quando Jesus estava falando, não estava falando se você quiser orar. Estava falando, então, quando você orar, porque ele já presume que você está orando, que você busca Deus, que você vai atrás. Porque para ser crente, para estar de pé, para continuar, para querer ouvir, você vai precisar orar. A Bíblia já presume que se você é cristão, então você tem que orar. Inicie ou reinicie a sua vida de oração, a sua vida dentro da igreja. Se você não fizer isso, você vai ver, não vai conseguir ficar aqui. Não vai. A morte de Jesus não substitui a oração. A morte de Jesus não substitui santificação. A única maneira da pessoa de ser uma pessoa de oração é orando. Você vai ter que fazer um plano com Deus. Hoje eu pedi que alguns de vocês, ontem não estávamos em tantas pessoas como hoje, mas vocês que estão em casa, várias pessoas me escreveram dizendo que tinham marcado no telefone de 1 em 1 hora orar. Pois não pare mais com isso. Continue de agora em diante. Acostume sua mente a orar todo o tempo. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui pregando e eu estou orando. Orando por um rosto que eu olho, porque eu tenho que analisar para quem eu estou pregando. Pedindo a Deus sabedoria para saber como falar, para algum tipo de situação que eu estou lendo daqui a situação. Você consegue entender isso? Você tem que orar sem cessar. Orar caminhando, orar lavando louça, orar fazendo qualquer coisa, você tem que orar todo o tempo. Se o diabo destruir sua vida de oração, então ele não precisa fazer mais nada, porque o resto você faz. Você entendeu isso ou não? Se o diabo destruir a sua vida de oração, ele não precisa fazer mais nada. O resto você faz, para destruir a si mesmo. Mas ele treme quando você ora. Quando você busca Deus, ele treme. Porque ele não suporta que você busque o autor da vida. Porque ele sabe que o autor da vida vai te responder. Quais são os motivos de oração? Casamento, saúde, cura, salvação emocional, liderança da igreja. Quais são os maiores males e desafios? Quais são os maiores pecados que existem no mundo? Quais são as coisas que existem aqui? Tudo deve ser motivo de oração. O que você acha que transformaria você num grande guerreiro? A guerra. Você tem que ser colocado dentro da guerra, sim ou não? E o que te transformaria em uma pessoa guerreira de oração? Um problema. E eu vou te perguntar em nome de Jesus, você vai esperar que um problema aconteça? Em que proporção você espera que Deus precise mexer com você para que você se transforme numa pessoa de oração? Eu fiquei sabendo que vocês tiveram já outros pregadores aqui e tem outros marcados para frente. O que mais precisa acontecer conosco como igreja de Bélgica? Para pensar. Tantos são os programas. Quantas maneiras que Deus tem dado, Quantos vieses diferentes o Senhor Deus tem usado para alcançar nosso coração, para nos manter de pé, para nos tornar guerreiros. O Senhor Deus precisa de guerreiros. Por isso, quando orardes? Por isso, quando jejuardes? Já se presume que você jejue. Não é uma coisa esporádica ou de vez em quando. Já se presume que você viva orando. Eu pedi que você corresse, que a igreja fizesse, graças a Deus a igreja fez. Nós temos aqui a alegria de ter o papelzinho. Quantos de vocês têm? E eu me comprometo, porque verdadeiramente eu vou orar pelo que você escrever. Eu queria que você escrevesse no papelzinho e me entregasse. Não precisa escrever seu nome, Deus sabe quem é você, mas eu quero orar pelo seu problema. E eu passo o tempo mesmo orando pela graça e poder do Senhor. Quantos de vocês têm o papelzinho? Aí, quiser levantar o papelzinho, por favor. Levante o papelzinho, se você o tem. Isso. Ótimo. Louvado seja o nome de Deus. Você quer trazer aqui agora? Traga o seu papel escrito. Já colocou na caixinha? Traga a caixinha para mim. Por favor, eu vou orar agora por isso. Eu quero clamar ao Senhor. E você que está em casa, meus irmãos queridos que estão aqui ouvindo,
Os irmãos amados que estão aqui envolvidos conosco, que estão... Isso, querida, pode vir. Muito bem, menina. Irmãos queridos, esse é um momento muito especial. O céu inteirinho se move, o céu todinho se move. Quando um filho de Deus pede, quando um filho do Senhor se envolve. Amanhã podemos entregar mais papeizinhos? A moça que estava entregando, você me ajuda, mana? Deus vai te abençoar por isso, tá? Muito bom, muito obrigada, irmão, isso mesmo. Vem cá, querida, muito bem. Ayla, Deus te abençoe, viu, querida? Muito bem isso, irmã, muito bem, minha amiga querida. Irmãos, tem casos aqui da igreja que eu oro até hoje, da última vez que eu passei por aqui. Continuei orando e eu não vou parar, tá bom? Nós temos vitórias. Vocês sabem o que vai acontecer daqui uns dias? Eu quero que vocês ouçam isso aqui que eu vou falar agora. Ouçam bem o que eu vou dizer. Irmãos, eu tenho certeza do que eu vou dizer. O nosso Deus, o Deus eterno, vai tecendo as vidas, unindo pessoas e pessoas. Um dia nós vamos ler as histórias das pessoas. Vamos? Sim ou não? Em qual tempo? Durante que época nós vamos ler a história uns dos outros? Milênio. E eu vou contar uma coisa para vocês agora. Nós vamos ver as múltiplas vezes que nós nos ajudamos. Na minha história está o nome de vocês. Tenho certeza absoluta. Na minha história está quantas vezes eu fui diante do trono por você e também quantas vezes você foi por mim. Quantas vezes estivemos unidos. Isso vai unindo a nossa vida, vai unindo o nosso coração na misericórdia e na bondade do Senhor. O Senhor Deus vai fazendo com que a nossa história esteja unida. E você que está em casa, querido irmão e querida irmã, todos os dias antes de subir aqui ao púlpito, isso, irmão, eu sempre peço a você, eu vou subir agora, clame comigo, porque é verdade, nós precisamos de oração. Irmãos queridos, irmãos em nome de Jesus, só tem um jeito de você se tornar poderoso diante da glória do Senhor, diante do nome do Senhor. Agora, ao receber esses dois últimos nomes, eu já vou me ajoelhar para orar. Isso, irmão, muito bem, Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe, irmão. Quer orar junto comigo? Vamos clamar ao Senhor por estes pedidos? Vamos lá, vamos ajoelhar. Chegou a nossa hora agora. Você sabe aonde nós vamos? Nós vamos no centro de controle do universo inteiro. Naquele trono está sentado o seu pai. E ele te chama de filho. E ele vai ouvir agora, em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor? Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome, Pai Celestial. Que glória, Pai Santo, é saber que quando eu dou o menor sussurro, tu te inclinas para ouvir, Senhor, porque eu falo em nome do teu Filho, nosso amado Jesus. E quando eu falo o nome de Jesus, todas as portas se abrem no céu e na terra. Glórias ao teu nome, Senhor. E eu queria te pedir que agora o Senhor abrisse as portas do nosso entendimento. Que o Senhor nos desse aquilo que começamos a pedir desde ontem, discernimento celestial, para entender a tua palavra, clareza para compreender as coisas do céu, um envolvimento celeste para compreender o que o Senhor deseja da nossa vida e da nossa história. Pai, eu tenho aqui uma caixinha cheia de pedidos. Senhor, em nome de Jesus, para que fique marcado diante de todo o universo, estes nomes aqui, não é para que o Senhor saiba, porque o Senhor já sabe antes da gente pedir. Mas é porque a gente quer dizer diante do universo inteiro que a gente acredita no Senhor e que a gente vem para o Senhor para pedir, para agradecer, para trazer as nossas dores. O Senhor é o nosso resolvedor de vidas. Então, Senhor, como solucionador do universo, queremos entregar para o Senhor, Pai Santo, esta lista de nomes e pedidos que estão nessa caixinha. Outras pessoas escreveram dentro do grupo agora, Senhor, uma multidão de pessoas ali, na verdade, uma multidão escrevendo. Senhor, quem sou eu para conseguir ler todas nesse exato momento? Posso até ler depois, mas não consigo agora. Mas o Senhor já leu todas elas. O Senhor sabe tudo, Senhor. Glórias ao teu nome. E o Senhor nunca esquece dos seus filhos. O Senhor nunca passa avante, Senhor, qualquer necessidade humana. Não há lágrima que o Senhor não note. Não há sorriso que o Senhor não perceba.
tudo que sobe ao nosso coração, como tristeza, angústia ou sofrimento, também toca o teu coração. Por isso eu queria te pedir, Senhor, em nome de Jesus, usa de tua misericórdia. Só o Senhor sabe usar isso. Coloca a tua mão sobre estes pedidos aqui, Senhor. Que ao levantar esses pedidos diante da tua face, seja, Pai de amor, como banhados pelo sangue de Jesus, como uma oferta para ti, Senhor, para que teu nome seja honrado. Levanta-te, Senhor, nestas vidas. Ajuda-me a orar e a pedir por estas pessoas. Ajuda-me a ter, Pai de amor, por estas pessoas, a misericórdia que o Senhor tem. Ao orar, ao clamar, ao interceder por estas vidas. Ao pedir em nome de Jesus por essas histórias. Em tuas mãos entrego cada pessoa, que agora seja o máximo possível de silêncio ao estudarmos e abrirmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Amiga, põe ali para mim. Deixa ali. Ótimo, obrigada. Queridos, vamos relembrar o que estamos estudando? Deixa a sua Bíblia no colo. Criança só. Vamos deixar a Bíblia no colo e vamos começar. Estamos estudando a sacudiura e as imagens das bestas da besta e as bestas, né? É uma segunda série de pregações que o Senhor Deus tem dado para nós. Irmãos, estamos chegando nos últimos momentos da história da Terra. A Terra, ela passará por uns últimos momentos de tremenda transformação. Neste tempo será separado a palha e o joio. Nós estudamos isso ontem. Nós vimos isso com certeza. E estamos em pleno tempo de fazer essa divisão de situações, não é? E o Senhor Deus tem, meu bem, o Senhor Deus tem situações para poder fazer as coisas funcionarem segundo a medida do conhecimento dele. O nome da semana de oração é A um Passo da Eternidade. E estamos pedindo ao Senhor que o Senhor Deus nos ajude para que possamos compreender esta verdade, esses detalhes. Estudamos no primeiro dia que casas, terras, dólares serão dados em troca de uma única oração daqui a uns dias. Tudo que as pessoas tiverem não valerá de nada. Elas vão passar por uma angústia tão terrível que elas vão correr atrás de quem ainda tiver um pouco de Deus. Senhores, todas as terras, todas as pessoas do planeta, todas as pessoas vivas serão levadas a pensar sobre o sábado. O sábado será o tabloide principal de todas as notícias no planeta. A última notícia que o planeta verá e falará será a questão de morte aos cristãos guardadores do sábado. Você sabia disso? Sim ou não? As cidades vão cair. As cidades litorâneas serão varridas do mapa. Haverá fome de norte a sul do globo terrestre, mas a principal fome é a fome da palavra de Deus. Chegará a hora que as pessoas darão tudo o que tiver para que alguém lhes faça uma única oração. E nós fomos chamados diante de Deus de reparadores de brechas. Que brechas foram estas? E eu quero que você entenda hoje por que a Bíblia chama as últimas pessoas que ficarem na terra, representantes de Deus, de reparadores de brechas. E para reparar brechas, o Senhor Deus precisa primeiro fazer um trabalho dentro de seu povo, que ele chama de Essa sacudidura você entendeu, ela tem algumas fases, não é isso? E o Senhor Deus, nessas fases, estará limpando sua igreja. Eu mostrei isso aqui ontem para vocês. Vocês se lembram desse diapositivo? Lembra? Hoje nós estamos nesta situação, que nós temos inclusive o povo da igreja invisível. Qual é a igreja invisível? Tem mais gente do que dentro. Vocês sabiam disso? Deus tem pessoas extremamente sinceras lá fora. Então, nós temos sinceras fora da igreja adventista, que estão espalhadas em todas as religiões do mundo. Temos gente extremamente sincera aí fora. Tem gente que sobe um monte para orar e passa a noite todinha orando. Vocês sabiam disso? Tem gente que clama. E eu vou contar um negócio para vocês aqui. Eu entrei em contato com o irmão José Martins. Quantos de vocês conhecem o irmão José Martins? Eu entrei em contato com ele só para ver se eu realmente tinha entendido certo o que ele tinha falado a respeito disso. O irmão José Martins me contou uma certa vez, numa certa ocasião, o que eu vou contar para vocês agora. Ele disse assim, que ele tinha sabido
de uma situação na sua rua, na rua dele. E esta situação na rua dele dizia o seguinte, que alguém estava extremamente doente e ele queria curar aquela pessoa. Ele se ajoelhou e falou, Senhor, me dê o poder para curar esta pessoa. E ele orou e jejuou alguns dias. E vocês sabem que o irmão José Martins é gente de top de linha, sim ou não? Top de linha. Mas aí olha o que aconteceu. O irmão José Martins orou, jejuou, quando ele se sentiu preparado, saiu de casa, era na sua mesma rua, saiu de casa em direção à casa da pessoa que estava muito doente para morrer. Quando ele foi chegando perto da casa, tinha glórias e aleluias lá, na casa do homem. As pessoas estavam saindo felizes da vida, dizendo glória ao nome do Senhor. E a pessoa que ele estava indo, na intenção de curar, estava em pé. E ele disse que ficou muito feliz. Senhor, antes que eu chegasse, o Senhor fez o trabalho. Só que quando ele chegou, estava saindo um senhorzinho, que veio antes dele, colocou a mão sobre o homem foi curado. E aí ele disse que ficou muito incomodado. Olha só, e eu tenho isso daqui aqui, por isso que eu procurei o nome dele aqui, porque eu pedi, irmão, eu quero que o senhor confirme essa história. Ele confirmou e ainda deu o local onde foi. Aí olha o que ele disse. Ele disse que ele ficou assim, falando, Senhor, não fui eu. Eu orei tantos dias para o Senhor, por que o Senhor não permitiu? E ele disse que ele ouviu a seguinte frase. Vocês brigam demais uns com os outros para eu poder usar vocês. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho que ficar usando outras pessoas para fazer esse trabalho. Olha para mim, querido irmão e querida irmã. Deus tem filhos em outras igrejas, sim ou não? Tem. Deus tem pessoas tão consagradas, irmãos, em outras igrejas. É um negócio tão lindo. Eles são tão cheios do poder de Deus. E vocês sabem de uma coisa, como a gente tem um centro de vida saudável lá em casa, não é? E esse centro de vida saudável, a gente trata de que maneira? Sem os remédios normais, né? A gente usa os remédios naturais, embora a gente não impeça a pessoa de, se quiser usar o remédio que ela trouxe, ela usa. Mas nós lá em casa não usamos medicação alguma. Vocês sabem quem são as pessoas que mais aceitam esse método? Dou um prêmio, se vocês adivinharem. Quem vocês acham que aceita sem pestanejar, com uma fé imensa? Quem que aceita? Quem que coloca uma série de empecilhos e fica dizendo que não vai dar certo? Não tem alguma coisa errada aí, senhores? Vocês não acham que a gente tem que começar a orar, pedir a Deus, Senhor, nos mude, Senhor, transforme a nossa situação, Senhor. Em nome de Jesus, muda a nossa situação. Precisamos ter outra visão da vida espiritual, da vida de dentro. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem quem são os maiores destruidores de heróis que eu já conheci? Eu vou repetir a frase. Destruidores de heróis brasileiros. A gente não pode ver uma pessoa bem, a gente destrói, a gente já não gosta, a gente bota defeito, a gente fala mal do nosso país. Irmãos, vamos pedir a Deus que nossa boca seja bênção? Vamos, sim ou não? Falar bem dos outros. Falar mal, a gente já sabe, quase nenhum de nós vale nada. Sim ou não? Que tal se a gente começar a olhar as coisas boas? O que vocês acham disso? E vamos falar bem um do outro. Vamos pensar o melhor. Isso é bom para nós. Não é só para os outros. Eu me sinto muito bem se eu não desconfio dos outros. Eu me lembro que ao falar com uma pessoa, que a gente recebe gente todo dia lá em casa, eu moro com pessoas que eu nunca vi. Na nossa casa, 100% das pessoas são as que eu nunca convivi com elas. Aí eu me lembro de uma pessoa que falou, você é meio doida com essa vida que você leva, porque como é que você vai trazer uma pessoa, você não sabe de onde ela veio, o que ela fez, o que ela não fez, como é que ela vai morar e dormir na sua casa, dormir, comer junto com vocês? Você não fica desconfiado? Eu falei, eu prefiro não desconfiar. É melhor não desconfiar. Sabe por quê? Eu prefiro ficar decepcionada depois do que desconfiar antes. Adivinha por quê? É melhor para mim não desconfiar antes. Eu me sinto melhor. Eu fico melhor se eu não desconfiar dos outros. E se eu for, de alguma forma, decepcionada, pronto, fui decepcionada, mas é melhor eu não desconfiar de ninguém. Sim ou não? É melhor. Você conseguiu entender isso ou não? É assim. Pensa nisso, faz um voto hoje com Deus. Senhor, ajuda a mudar meu coração, pensar melhor das situações. Irmãos, a maior parte das pessoas que virão para o céu estão fora, chamada igreja invisível.
E nós temos o trigo dentro da IASD, sim ou não? Sim. Aqui dentro tem um monte de gente boa. E são vocês. Sim ou não? São. É esse povo aqui. Sim ou não, irmão Tiago? É isso mesmo, senão você não estava aqui lutando. É o nosso povo, é ou não é? É nossa gente. É o nosso povo. São meus irmãos. É minha família. E se eu souber de alguma miséria de você, eu tenho que te ajudar. Sim ou não? Vamos ajudar uns aos outros. Eu duvido que tenha alguém aqui que não tem uma misériazinha. Então vamos, nas nossas misérias, nos ajudar. Combinado? Vamos fazer isso? Por quê? Existe o trigo dentro da igreja que está lutando, né? Mas também existe o joio. E ontem nós estudamos quem foi que trouxe o joio para a igreja. Quem foi? Isso é bíblico ou não? Satanás trouxe. Só que um dia, irmãos, em breve vai acontecer o quê? Os sinceros virão, se unirão com o trigo e na semeadura, olha, na separação motivada pela sacudidura, o Senhor Deus tirará o joio. Ele vai tirar, não ficará, ele vai tirar. Vocês compreenderam isso, sim ou não? Sim. Então, isso tem que ficar muito claro no seu coração, tá? Agora, veja o que nós precisamos estudar. Para estudar isso daqui hoje, eu quero relembrar você algumas coisas, que ontem não estava muito certinho aí no slide, né? Hoje parece que deu tudo certo. Vamos ler isso daqui? Tudo que Deus tem... deixa eu comentar uma coisa antes de ver isso daqui. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Meu bem, me ajuda aqui, Me ajuda. Deixa eu voltar. Olha para cá um pouquinho. Aliás, nem esse, eu vou deixar esse não. Porque aí o pessoal não olha para cá, que aquilo é mais bonito do que eu. Pô, volta, esse daí, tá bom. Olha para cá agora. Gente, quantos reinos temos no mundo? Reinos. Quantos? Uns 200 e... Parece que 213? Né? Quantos países nós temos? Cada país tem um reino. Sim ou não? Tá. Agora, olhe para mim aqui. Essa parte é importante vocês entenderem. Eu estou tentando fazer você compreender o que vamos estudar hoje. Existem vários reinos. Mas no mundo só existe 2 grupos. Quantos reinos nós temos? 200 e tanto. Mas quantos grupos existem no mundo? No mundo só existem 2 poderes. Quais são os 2? Não existe 3. Vocês entenderam isso, sim ou não? Está claro isso para você? E ao estudar esta informação agora, você vai precisar compreender com seriedade. Então, reinos existem muitos. Mas quantos poderes dominam esses reinos? Quantos? Quantos poderes dominam esses reinos? Tá. Então, isso já ficou claro. Agora vai ficar mais fácil a gente compreender o que a gente vai falar agora. Olhe bem. Meu bem, me ajude, eu preciso que você me ajude aqui. Isso, pronto. Olha isso aqui. Todos nesses 2 lados, que é o lado do bem e do mal, os 2 têm a mesma coisa. Veja como Deus é justo. Deus tem anjos. Deus tem casamentos. O diabo também tem casamentos. Deus tem alimentos saudáveis. O diabo também tem alimentos. Se vocês olharem hoje, entrarem num mercado, quantos alimentos são para a vida? Queridos, parem para pensar, sejamos honestos. Eu não estou aqui para malhar ninguém, nem para falar mal de nada. Nem estou pedindo para você fazer assim uma mescla. Eu não estou falando do cinza, eu estou falando do branco e do preto. Combinado? E eu posso falar de pretos porque eu sou preta, né? Então não tem problema nenhum. Então olha para cá agora. Eu estou falando só de 2 cores. Eu não estou falando de 3. Porque Satanás sabe muito bem para te confundir, botar um pouco de um pouco no outro. Eu estou falando de alimento para a vida. O que é que realmente te traz vida? O que é que suga você e te destrói? É isso que eu estou perguntando. Eu não estou falando que você gosta, que você deixou de gostar. Se você entra hoje no mercado, numa padaria, o que você encontra? E você não precisa ir muito longe, ninguém lê nem muitos livros, é só você entrar no Google agora. O mundo hoje está escancarando informações que nós sabemos há 150 anos. Sim ou não? Sim. Só que a gente tinha medo e vergonha de falar. Porque ia parecer que a gente é meio doido, né? Embora nós somos um pouco, sim. Agora, olha lá. Deus tem uma sexualidade sadia, sim ou não?
Olha lá, o diabo também tem alguns tipos de sexualidade. E Deus só tem um tipo, tá? Avante, ó. Deus tem um meio de salvação, o diabo ensina que não tem problema pecar. É verdade ou não é? Olha lá, ó. Deus tem um plano de redenção do homem, um plano de redimir, de salvar, de restaurar você. E o diabo tem um plano de perdição do homem. Ele tem um plano de fazer você perder todas as coisas que você tem. E Deus tem a vida eterna, ele tem o quê? Morte eterna. Hoje nós vamos estudar tudo que a Bíblia ensina. É o jeito como isso aqui funciona e como isso aqui funciona. Você tem que saber. Pode ser que nós estejamos com coisas deste lado, pensando que é de Deus? Sim ou não? É possível que estejamos tendo algumas coisas que não são do Senhor e estejamos na casa de Deus fazendo coisas que é do lado do inimigo? Sim ou não? Sim. E é possível, a minha pergunta principal agora, é possível que estejamos fazendo coisas sem saber que são erradas? Sim. E é possível que estejamos fazendo coisas erradas gostando de fazer? Sim. E aqui a gente encontra forças para deixar estas coisas e para entender estas coisas também, meu bem. Para entender essas coisas também. Isso é muito importante. Volte por favor, meu bem. Volte Deus se importa com a nossa salvação. Será que Ele não nos daria explicações claras sobre um lado e sobre o outro? Sim ou não? Sim, Ele faria isso. Ele faria isso. Eu vou primeiro tentar explicar para vocês alguma coisa aqui muito séria. Eu pediria que, por favor, alguém viesse me ajudar com um quadro aqui. Eu queria que o quadro fosse colocado, talvez o púlpito um pouquinho para trás. Pode me ajudar um pouquinho? Os homens que são mais fortes, vocês sabem que onde tem homem, mulher não faz força, né? Sim ou não? Onde tem homem, põe para trás, por gentileza, irmão. Isso só para que me dê mais espaço. Aí, tá bom. Só me dar mais espaço para aquilo lá. Muito obrigada, viu? Eu acho que tá bom aí o quadro para vocês, tá? Então tá bom. Então eu vou tentar explicar algumas coisas. Ó, quantos lados nós temos no mundo? Desde quando só tem 2 lados? Embora a gente tenha muitas, imensas nações, né? Temos aí nações grandes, pequenas, 200 e tantas nações no mundo, cada país uma nação. Nós só temos 2 grupos, o bem e o mal, tá bom? Então veja aqui o que eu preciso te mostrar. Olha isso aqui, por favor, para que você possa entender quem é você. Meu bem, procura aí para mim a linha do tempo, porque eu precisava passar aí para eles poderem entender aquele quadro assim, ó, tá? Olha isso aqui agora. Olhe bem, faz de conta que esse daqui é o ano 1 da história da Terra. O primeiro dia onde Adão foi criado. Tá certo? Não existia nada. Se você é adventista do 7º dia, você é criacionista. Sim ou não? O que é ser criacionista? Acreditar que Deus criou o mundo. Ontem eu vi as crianças de Sâmia cantando uma coisa no carro. Elas cantaram assim: Darwin, Darwin, sua história não é legal e é muito fraca. Elas cantavam. Minha mãe não é macaca, nem meu pai é uma banana. E eu fiquei ouvindo aquilo. Darwin, sua história é muito fraca, eles estavam dizendo. E eu olhei para trás, quem ensinou isso para vocês? E aí que eles cantaram mesmo, né? Qual é a tua história? O que você acredita? Se você está aqui, você é criacionista. Você não é evolucionista. Entendeu a diferença, sim ou não? Você não é evolucionista. Você não acredita que veio do nada. Que não foi uma explosão. Não foi Big Bang algum. Não aconteceu a evolução de uma mebazinha e transformou-se no que você é. Entenderam isso ou não? Compreenderam a seriedade? Tá. Então, nós somos criacionistas. Ó, quando Deus criou... Fecha aí para mim, amor. Depois a gente coloca esse. Primeiro vamos fazer isso daqui. Ó. Fecha. Isso, olha para cá. Quando Deus criou Adão, Adão viveu na terra após pecar ainda 930 anos. Quantos anos Adão viveu? Aquele tempo se vivia bastante? Agora olhe para cá. Era para ter vivido para sempre. Nós temos irmãos dos mundos não caídos que já estão vivendo há 6.000 anos. Não é legal? E se eu disser para vocês que estamos sendo assistidos exatamente agora por vários deles? E eu queria que vocês pensassem uma coisa agora. Há um texto no Desejado de Todas as Nações que quando nós nos reunimos nas Assembleias dos Santos, anjos de Deus saem do trono
e se sentam conosco para ouvirem as nossas pregações. Onde está sentado? Imagine se daí ao teu lado estão sentados os seres celestes. Eu não sei quantos vieram, mas eu tenho certeza que aqui estão. E já estavam com Adão, sim ou não? Sim. Adão faleceu aos 930 anos, não sem a promessa de um Salvador. Depois de Adão, a próxima história na Bíblia aconteceu no ano 1656 da história da Terra. Vocês estão conseguindo ver isso daqui? Ó, desde o dia que Adão foi criado até esta data, que foi a data do dilúvio universal. Tá certo? E o bonito é que agora a gente já pode falar dessas histórias com provas. Hoje já existem provas para tudo isso. Nós estamos vivendo num mundo onde, depois do projeto Genoma, vocês sabem o que é projeto Genoma? Lição de casa, vai atrás para descobrir. Combinado? É proibido amanhã estudar sem descobrir o que é projeto Genoma. Todo mundo pode. Irmãos, hoje nós temos um professor rápido chamado Google. Vamos lá? Todo mundo, tá? E é facinho que todo mundo tem seu telefone. Projeto Genoma. O Projeto Genoma fez isso aqui com a humanidade, ó. Abriu a cabeça dos seres humanos, tá certo? Nos deu informações fantásticas sobre a genética humana, a maneira como fomos criados. Isso ajudou com que a gente tivesse certeza do que aconteceu em vários lugares do planeta Terra. Aí, olhe bem, depois do ano 1656, a próxima data que a Bíblia dá é o ano 2008. O que aconteceu no ano 2008? Nasce na família de quem sobrou do dilúvio um homenzinho chamado Abraão. E aí a terra, olha bem o que você precisa entender, já tinha crescido de novo um monte de gente. Por que foi necessário aparecer o dilúvio? Para quê? Por que o dilúvio foi necessário? Porque a grande quantidade de pessoas tinham corrompido a sua vida. E por que elas tinham corrompido? Olha aqui o que você precisa saber. Junto aqui, ó, um pouquinho depois do ano 1, no ano, mais ou menos, no ano 70, 80 do ano Mundi, nasceram duas crianças. Como era o nome delas? Caim foi o primeiro assassino da terra. Foi ou não? Perdão. Caim foi o primeiro assassino, não foi? Sim ou não? Matou a quem? E ele começou um grupo, uma era de pessoas dirigidas por qual lado? E este aqui era dirigido por qual lado? Olha isso daqui. Quantas pessoas tinham no mundo nessa época aqui, ó, até o dilúvio? Quantas pessoas? 9 bilhões de pessoas. Sim. Sabe por que já tinha? Abre a sua Bíblia em Gênesis 5, bem rapidinho aí. Vamos lá, Gênesis 5. Muito bom, é bom perguntar, porque isso faz toda a diferença. Gênesis 5, rápido, rápido. Corre, por favor, em Gênesis 5, eu preciso que alguém me ajude para que você possa compreender a seriedade disso. Irmãos, a gente está abrindo Gênesis 5, vocês que estão nos acompanhando, porque alguém disse assim, nossa, será que já tinha 9 bilhões? Dá uma olhada nisso daí agora. Gênesis 5, verso 1 em diante, diz o quê? Vai lá, quem que pode ler bem alto? Diz assim, ó, eu sei que... Esse é o livro das gerações de quem? Isso, lá no início, né? Continua. E Adão viveu 130 anos. Ótimo, querida, vai lá. Não, é porque tem que sair na gravação. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Continua. Foram os dias de Adão, depois que gerou o Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Espera um pouquinho, depois você vai continuar. Quantos filhos Adão gerou? 800. Quantos? Em 800 anos ele ficou gerando o quê? Quantos filhos se consegue ter em 800 anos? Agora veja o filho dele. Vai lá, 7. Vai lá. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Continua. E viveu 705 anos e gerou a Enos.
e viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Quantos filhos se consegue ter em 800 e tantos anos? Me responda. Em filhos, quantos? Quantos filhos se consegue ter? Agora soma com os outros que Adão estava tendo. Agora vai o outro, próximo, continua. E viveu Enos 90 anos e gerou a Caim, e viveu Enos, depois que gerou a Caim, 815 anos, e gerou filhos e filhas. Pois é, quantos filhos se consegue ter em 815? Agora, peraí, isso é projeção geométrica. Quem já ouviu falar disso? É matemática isso. Se você pegar todas as pessoas que nasceram nessa época, em 1656 anos, e as que nasceram aqui, tinha gente nascendo desse lado também? Sim ou não? Tinha gente nascendo desse lado aqui, tinha gente nascendo desse lado. Olha o tantão de gente que estava nascendo aqui. Quantas pessoas tem? Só por estes dados dos 10 primeiros patriarcas, você já lota o planeta. E vocês querem saber uma outra coisa? Isso aqui provado por matemática, não tem outro jeito. Matemática. Quer que eu conte uma coisa para vocês? Olha para cá, ó. Olha que legal. Isso aqui apaga, né, irmão? Isso aqui consegue apagar? Ô, irmão, por favor. Como é que apaga ou não apaga? Apaga. Não precisa apagar agora, não. Obrigada, filha. Você fica com esse negócio na mão. Aí você me ajuda. Fica com esse negócio na mão. Ó, olha aqui o mundo. Gente, vou mostrar uma coisa para vocês. Prestem atenção. Ó, aqui o planeta. É redondo assim, lindo. Ó, como eu sei fazer uma bola. Terrível. Mas olha aqui. O planeta, antes do dilúvio, não era todo quebrado. Não haviam continentes. Era uma massa sólida. Vocês entenderam? Tinha pequenos montes aqui e acolá. Não tinha nenhuma montanha abrupta. Nenhuma. Zero. Vocês entenderam isso ou não? Aí o que acontece? Aonde que era o Jardim do Éden? Era aqui, ó, no centro do planeta. O Jardim do Éden, onde morava Adão e Eva. E daqui é que eles foram povoando. Olha aqui, ó. Entenderam? Foram povoando a Terra. 9 bilhões de pessoas numa Terra plana. Presta, não estou falando que o mundo é plano. Combinado? Só estou dizendo que não tinha montanha, tá certo? Que eu não acredito nessa teoria da Terra plana, tá? Mas eu estou falando do solo plano. Combinado? Numa Terra dessa forma, quantas pessoas cabe? Vivia muito bem 9 milhões de pessoas aqui. Foi após o dilúvio que a crosta da Terra se quebrou. Tanto é que, hoje em dia, se você pegar o mapa mundi e unir... Meu bem, se você tiver encontrar um mapa mundi aí para mim, um mapa mundi e poder colocar na tela, antes de colocar a linha do tempo, para que você possa ver isso. Chama-se a teoria da Pangeia. Quantos de vocês já ouviram falar disso? Tá? Então, é importante você saber, isso é bíblico. Nós temos até na Bíblia a data que a Terra quebrou. Até essa data está escrito na Bíblia, em Gênesis 10 está escrito isso. Não precisa olhar agora, tá? Mas se vocês quiserem, eu tenho um estudo só sobre isso. Vocês vão clicar lá no nosso canal, tem um estudo detalhado. Eu faço isso com todo cuidado, rapidinho lá. Tá? Então, você fica lá, estuda um por um, cada texto, tudo prontinho. Hoje eu só estou passando para você entender o que vamos colocar ali quando eu falar de 2 reinos no final. Vocês vão entender ali 2 reinos no final. Vocês têm que entender que sempre houveram 2 reinos. Não é a novidade. Embora houvessem muitas pessoas, só tem... Embora existisse uma multidão de gente, só tem 2 grupos. O grupo que segue a Deus e o que não segue. Embora possa ter gente seguindo mal, sem entender... Pode colocar, meu bem. Olha aqui, ó. Olha como é que é o mundo hoje. O mundo é assim? Dá uma olhada. Coloca aqui a África aqui dentro. Traz para cá. Coloca aqui a costa leste do Brasil para cá. Consegue fazer isso mentalmente? Sim ou não? Coloca aqui a Austrália, traz ela nessa região. Bora. Conseguiram fazer? Um dia a Terra estava toda juntinha e ainda está se separando. Ainda está. E eu vou dizer uma coisa para vocês agora. Está se separando, não está? Sim, a gente sabe disso, porque a Terra anda. No entanto, um dia ela voltará a fazer isso aqui, ó. Por isso as ilhas serão varridas do mapa. E será nos nossos dias. Por isso que vocês nem imaginam por que as cidades todas vão cair. E a gente vai falar isso essa semana. Calma aí. O que acontece? O planeta hoje está quebrado. Nós estamos em continentes.
Um dia vai unir de volta. Aonde estão as outras partes? Todas submersas. Porque essa água que tem hoje não existia antes do dilúvio. A água que hoje existe sobre a terra estava dentro da terra. Imagine o globo redondo, tá certo? No meio tinha o quê? A Bíblia diz que tinha água, não fogo como tem agora. E por fora dela tinha água, por isso que tinha controle basal total, não existia os picos de nem inverno demais, nem calor demais, não existia nada disso, tá certo? Era um país, era um planeta extremamente bom para viver. Só que a água que estava dentro foi jogada para fora, no centro do planeta. A água que estava lá no centro do planeta, foi jogada para fora. E a água que estava fora caiu como catarata para dentro. Entenderam isso ou não? E hoje nós temos essa quantidade de água no planeta Terra por causa do dilúvio. Entenderam? Sim ou não? Está claro para vocês? Sim ou não? Estou vendo a carinha de vocês meio assim, mas está entendendo ou não está? Tá. Agora me dá o papelzinho, filha, me dá aí o paninho, que eu vou ter que apagar aqui. O seu paninho tá molhadinho, esse? Não tá? Então, deixa eu ver se eu consigo apagar assim mesmo. Ah, consigo, que legal. Ó, então, o que eu preciso mostrar para vocês aqui? Ó? Estas histórias, filha, estas histórias são importantes para você entender. Ó, depois de Abraão, o dilúvio acontece, Abraão aparece, nasce o 10º depois de Noé, é Abraão. E para que Deus chamou Abraão? Olha que coisa importante que eu vou falar agora. Abraão nasceu para Deus usar a família dele para salvar o resto do mundo que Deus amava. Depois do dilúvio, uma multidão de gente nasceu de novo. Os descendentes de Noé. E essa multidão de gente que nasceu, já estava cheio, estavam corrompidos. E Deus pega e fala para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação, porque em você vai ser abençoado quantos? Todas as nações da terra. O interesse de Deus sempre foi salvar, ele sempre tirou alguns para lutar pelos outros. E entenderam isso ou não? Deus tirou Abraão do meio do povo para ensiná-lo como salvar pessoas. E Abraão é o pai de que povo? Judeus. Abraão é o pai de que povo, gente? Para que Deus criou o povo judeu? Não era porque Deus precisava de um reino, todo mundo tem que ter um reino, eu tenho que ter o meu. Não era nada disso. Deus era dono do resto todo. Mas ele cria um povo para que, através desse povo, ele pudesse ajudar o resto. Entenderam? E para este povo de descendentes de Abraão, que eram os judeus, este povo, ele deu a lei dele. Sim ou não? Ele falou, por esta lei vocês vão ensinar o resto do mundo todinho. Não é a lei dos Estados Unidos, não é a lei do Brasil, não é a lei da Bélgica, é a lei de Deus que tem que reger a nossa vida. Vocês entenderam isso, sim ou não? Deus queria um povo que, através deste, ele podia trabalhar pelo resto. Que ele pudesse dizer assim, gente, aqui vem um negócio que eu não quero que vocês esqueçam mais nunca. Em nome de Jesus, não esqueça o que eu vou falar. Deus esperava que, por meio desse povo judeu, ele ensinasse educação para os filhos. Que aí os outros iam olhar e falar, nossa, que gente educada essa de vocês. Eu queria tanto isso para mim. Ele era o ministro da agricultura. Ele queria, através do povo, ensinar o melhor método de plantar. Adivinha se o povo judeu quis isso? Ah, peraí, eu não quero ficar igual ao nosso povo, quero parecer com os de fora. Vou ensinar para vocês a melhor comida, para os outros entenderem qual é a melhor comida que deixa alguém forte, capaz, inteligente. O povo judeu quis isso? Com o passar dos anos, quiseram comer igual os de fora. Vou dizer uma coisa para vocês. No povo judeu, Deus era o presidente. Não tinha homem para mandar. Tinha representantes dele. E ele ainda disse, nem você vai mandar no outro. Eu mando em vocês todos. E aí ele disse, eu sou o ministro da agricultura. Eu sou o ministro da saúde. Eu sou o ministro das minas e energias. Eu sou o ministro de tudo. Tudo estava nele. Aí o povo de Israel começou a olhar os outros povos e falar, peraí, mas eles têm um rei com pompa, é tão bonita as roupas deles. Eu quero ser igual ao povo de fora. O Senhor Deus disse, tá bom, vocês não me querem, mas vocês vão sofrer as penalidades que eles sofrem. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Quem é o povo de Deus hoje na terra?
como é que nós deveríamos estar sendo regidos? O que a gente deveria estar aceitando entre nós? Nós teríamos nos tornado os melhores povos da terra. Com esse povo aqui, ó, eles no ano 2400, olha aqui, ó, foram para o Egito. Lembram disso? No ano 2400 foram embora lá para o Egito, e no Egito se transformaram numa miséria, e Deus teve que livrá-los através de Moisés. Estão lembrados disso? E tira o povo de lá para reeducá-los no deserto, para salvar os povos. Olha só, de novo, Deus sempre fazendo a mesma coisa. E trabalhou com esse povo judeu, desde o ano 2400 até, olha que interessante, no ano 3008, aqui, ó, sobe Saul no poder, ó. Que eles pediram um rei de fora, tá lembrado? Pediram um rei. No ano 3400, o povo de Israel, que era para ser o maior da terra, se torna escravo de Nabucodonosor. Isso. Qual era o reino dessa época? Babilônia. Babilônia se tornou a dona do povo de Deus, sendo que o povo deveria ser cabeça, agora é cauda. O povo de Deus que deveria ser cabeça se tornou o quê? Por quê? Porque eles quiseram parecer com os de fora. Dali, ó, depois do reino da Babilônia, eles se tornaram escravos da Medo, lembra? Pérsia, não foi isso? Foi no ano 300 e... aqui foi no ano 539. No ano 539 a.C., se tornam escravos da Medo-Pérsia. Depois disso, se tornaram escravos, o povo de Deus se tornou escravo da Grécia. No ano 331 a.C. E depois disso, agora vem a parte principal. Ninguém perde a cabeça agora, ó. No ano 168 a.C., se tornaram escravos de Roma dos Césares. E neste reino de Roma, Jesus nasce no meio desse reino aqui. E começa a contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, até Jesus passou-se 4.004 anos. De Jesus para cá, 2024. Meu bem, coloque isso para mim ali. Meu marido vai colocar agora no negócio para vocês poderem ver. Para que vocês possam entender o que eu quis mostrar aqui. Olha isso aqui agora, que legal. Coloca aí para mim, meu bem. E ao colocar isso, eu queria que seu coração se enchesse de impressão celestial para você entender. Olhou isso aí? Olha lá. O que tem ali? Ó. O que tem aqui? Depois, o ano 1656, o dilúvio universal. Tá vendo? Todas as datas que eu coloquei ali tá aqui, ó. Siga, vai seguindo com seus olhos. Depois, no ano 2083, Abraão, 2500 Moisés, 3008 Saul, 3400 Nabucodonosor, até Jesus nascer lá, tá vendo, ó? Jesus nasce, se batiza, morre por nós, começa a morte dos discípulos. Aqui você vai vendo que existia um povo paralelo, um povo que seguia a Deus e um povo que seguia ao inimigo. O povo que seguiu assim diz o Senhor e o povo que seguiu assim eu. Qual a diferença entre um povo e outro? Bora. Seguir o assim diz o Senhor é o povo que quer seguir como Deus pede. Seguir o assim, eu penso e falo, eu faço do meu jeito. E o mundo está dividido nesses dois grupos. Dois grupos. Faço do jeito que eu quiser. Faço da forma como eu achar que devo. Entenderam? Meu bem, aquele assim, ó, sabe? Olha isso daqui. Se você tiver... Isso, esse mais limpinho aí. Olha isso aqui agora. Desde que Jesus foi embora para o céu, aqui, ó, digamos que aqui é o ano 1, onde Jesus, quando Jesus estava vivo, tá bom? Tá certo? Lembra, já passou toda aquela parte, já passou dilúvio, já passou Abraão, já passou a situação de Daniel, de todos os reis de Israel, já passou todo mundo, tá? Estamos aqui em Jesus. Quando Jesus vem, do ano 1 até o ano 100, acontece ministério de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus, e acontece também aqui, ó, os discípulos morrem também nessa época. No ano 100 não tinha mais discípulo vivo, só o povo que sobrou da religião que Jesus deixou. Qual foi a religião que Jesus deixou? Qual foi, gente? Vocês acham que foi uma religião diferente do que ele mostrou para Adão? Foi? Foi uma religião diferente do que ele mostrou para Abraão? Foi uma religião diferente do que ele mostrou para Noé? Foi diferente do que ele mostrou para o povo judeu? Foi uma religião diferente do que ele mostrou para Daniel?
Não. Ele não criou uma religião nova quando ele veio. Ele continuou a religião que ele já tinha ensinado antes. E onde foi que a religião estragou? Todo mundo olhando para cá agora em nome de Jesus. Antes disso, eu quero orar com você para a sua cabeça não se perder. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nós não temos condição por nós mesmos, só se o Senhor nos ajudar. Eu te peço agora, em nome de Jesus, porção dobrada do teu Espírito, para que todos possam entender o que aconteceu e então compreender essa questão da besta. Quem é a besta? Em nome de Jesus. Amém. Olha para cá, queridos. Jesus nasce, faz sua vida aqui e é morto aqui. E restaura a religião que ele tinha ensinado desde o início. E ao restaurar essa religião, quando ele vai para o céu, os discípulos que ficam aqui são perseguidos para não pregar essa religião. Quem estava perseguindo este povo? Quem que estava? Ele usava pessoas para isso. Que império ele estava usando para destruir o povo de Deus? Os romanos. Você se lembra dos dois lados? O lado do bem e o lado do mal? Satanás sempre usa algum reino, algum poder, alguma pessoa, alguma ideologia, alguma coisa para conseguir matar e destruir as ideologias de Deus. Entendeu isso? Então, olha aqui. A religião que Jesus tinha deixado e as pessoas que tinham se convertido começaram a sofrer terrivelmente perseguição pelo povo romano. A perseguição pagã foi de tal maneira que vocês não têm ideia. Não podia ter um cristão, eles odiavam cristãos, queriam acabar com os cristãos. Na verdade, eles faziam isso porque eram pagãos. Eles não acreditavam na religião dos cristãos. Mas eles estavam sendo usados por quem? Você tem que tomar cuidado com o que você faz. Se por acaso você não está fazendo alguma coisa ajudando um dos lados, sem saber. Entendeu isso? Os romanos estavam querendo exterminar um negócio que eles achavam que era uma seita. Eles queriam acabar com aquilo, porque, na verdade, adoravam um homem que tinha morrido, tinham que beber um negócio que eles diziam que se transformava no sangue de Cristo. Que gente mais maluca é essa? O que é isso que eles proíbem uma vida sexual aberta? Porque os romanos viviam o que queriam. Falam, nós não queremos esse povo chato aqui, não. Eles têm uma restrição de comida, eles têm restrição do que vão comer. Nós não queremos esse povo. E começaram a matar um atrás do outro. E Satanás arrumava umas encrencas também para os cristãos serem culpados. Quem se lembra de Nero? Quem foi que botou fogo em Roma? E ele disse que foi quem? Isso é história. Sim ou não? Isso é história. Você tem que saber isso. E quem foi que arrumou esse jeito dos cristãos serem culpados de algumas coisas durante todo o tempo da história da Terra? Quem foi que estava inventando essas intrigas? Satanás. Usando quem? Um reino. Entenderam? Agora olha para cá, presta atenção. O povo vinha com uma dificuldade muito grande para exercer a religião que Jesus tinha deixado. Quando o diabo viu que cada pessoa que ele matava era como se fosse uma semente que caía no chão, um monte de cristão aparecia. A morte de um era milhares que se tornavam cristãos. Gente, era por todo lado, tudo que era lugar, tudo que era país aparecia cristão, tudo que era canto tinha cristão. Por quê? Porque eles ouviam falar da história de Jesus, da maneira que tentavam estudar nos livros, falavam, não, eu quero ser isso. E quando eram mortos, e ao ser mortos, outros, de cada 100 vinha. Vocês entenderam isso? Aí o diabo arrumou outro jeito, falou, não adianta matar eles. Eu vou fazer o quê? Vou enfiar o que não presta dentro da religião deles. Vou trazer gente para dentro da religião deles que não esteja convertida, que traga para dentro da religião costumes pagãos. O que aconteceu no ano 300, na primeira vez na história da igreja que se batizou uma criança? Crianças não eram batizadas, porque para batizar precisa ter consciência do que está fazendo. Por que Jesus batizou adulto? A gente tem que batizar em que idade? Com a cabeça, com a idade, não se batiza bebezinhos. Se batiza gente que já pode tomar decisão. Vocês entenderam isso ou não? Essa é a ordem de Cristo. Mas os pagãos trouxeram essa situação para dentro da igreja. Batismo infantil. No ano 310 começou a se rezar por mortos. Isso não é bíblico. A Bíblia não ensina que a gente tem que rezar por morto nenhum. Por que eles estavam... Os pagãos trouxeram esse costume.
Entenderam isso? Aí o que mais? O que mais fizeram? No ano 320, acender vela aos mortos. Tudo isso está na história. O que está aí é só você pegar e tirar uma foto e vai lá na história e vai achar isso também. Hoje está mais claro, nós vivemos no último momento da história da Terra, então a gente pode dizer que tudo isso aconteceu porque a gente viu acontecendo. Entenderam? Sim ou não? O que mais que aconteceu? No ano 321, até então, os cristãos guardavam que dia? E o que começou a guardar? O imperador colocou esse dia como dia de guarda. E o mundo guarda até hoje. Peraí. Mas isso não é bíblico. E por que guarda? Tradição. Tradição. Isso não é ruim? Sim ou não? Agora veja o que mais. Ali, no ano 364, no concílio de Laodiceia, se começou a guardar domingo como ordem. De agora em diante não é mais sábado, é domingo e acabou. Porque até então ainda se guardava os 2 dias, sábado e domingo, né? Olha, no ano 421, Maria recebeu o título de Mãe de Deus. Até então ela não tinha esse título. E ela nem estava viva mais, obviamente, né? São 400 anos depois que Jesus tinha. O que mais? No ano 538, a religião... Que ano? Que ano, gente? Não, vamos repetir de novo. Todo mundo tem que gravar essa data. Que ano se tornou Igreja Católica Apostólica Romana? Qual era o nome da igreja que Deus tinha, que Jesus tinha quando estava aqui? Eu vou explicar para vocês uma coisa agora. Católica significa universal. Apostólica, porque era da época. Cristã, porque recebia ordem de quem? No ano 538, ela se tornou católica apostólica, porque recebia ordem de quem? Porque neste ano a igreja e o Estado se uniram. Agora, quem mandava na igreja não é mais Cristo, quem mandava era Roma. Entenderam? Vocês entenderam isso? Por isso Roma papal. Agora é Roma papal. Antes, olha que coisa interessante. Até aqui é Roma dos Césares, até o ano 538. Do ano 538 em diante é Roma papal. Começa a história dos papas. Vocês entenderam isso, queridos? Quantos entenderam isso aqui? Isso é muito importante entender. Não saia sem entender. Avante, ó. No ano 600 começou a missa. Com Gregório I não existia missa. Por que a missa é tão sério não existir? Você vai entender isso quinta-feira. Por que é errado? Porque no ano 787, culto às imagens. Não existia culto à imagem até essa data. No ano 1000, água benta. Tudo isso foi entrando na igreja. A igreja que era pura começou a receber coisas do quê? É como se você estivesse casado com uma pessoa pura e, de repente, ela fosse uma vez ou outra deixando entrar uma coisa errada dentro do corpo dela. Por que na Bíblia Deus fala de 2 mulheres? Uma igreja pura e outra ela diz que é prostituta. Quantos de vocês já leram isso na Bíblia? Igreja pura e igreja prostituta. O que é uma igreja pura? Que não tem nada que esteja errado. Ela não recebe nada que não seja do marido. O que é uma igreja impura? Que recebe de outros de fora. De quem eram essas ideias de fora? Essas não eram ideias de Deus. Estava recebendo ideia de quem? Lembra que eu disse que só tem 2 poderes. De quem que era, se não era de Deus? Você vai ver isso escrito na Bíblia agora à noite. Avante aqui, ó. Depois, no ano 1090, o rosário entrou para dentro da igreja. No ano 1123, o celibato. Ninguém mais podia casar. No ano 1215, confissão. Agora começa a necessidade de confissão da transubstanciação, que a hóstia se torna mesmo pão, né? O corpo de Cristo, né? E o vinho se torna o sangue de Cristo. E no concílio de Latrão. No ano 1190, a venda de indulgências. Começa a se vender um lugar no céu, terreno no céu. Para você ir para o céu, você compra agora um espaço. Não é terrível isso? Vendas de indulgências. No ano 1229... a Bíblia foi proibida. Por que a Bíblia foi proibida, irmã? Sabe por quê? Porque um povo que estava mostrando na Bíblia que estava errado, falou, vocês não podem ter a Bíblia, vocês não entendem ela direito. Então, nós vamos tirar ela de você. A Bíblia foi tomada para que o povo não reclamasse destas coisas que estavam entrando. Vocês entenderam, sim ou não? Depois, ó, no ano 1231, o alto da Inquisição, o maior nível de Inquisição do planeta aconteceu nessa época. 1546 entrou os livros apócrifos. Se você pegar uma Bíblia cristã, não tem alguns livros, que são chamados livros
Apócrifos. O que é isso? Livro que não está no cânon sagrado. Não é livro que contém história verdadeira. Entenderam isso? Mas a Bíblia Católica tem alguns livros a mais. Por quê? Entraram nesta época. 1563 entrou a história do purgatório. O purgatório não existia até essa época. Veio de fora, dos pagãos. Depois, 1870, infabilidade papal, que o Papa não peca, né? E 1950, dogma da Assunção de Maria. Se chegou à conclusão que Maria subiu aos céus. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando isso aconteceu com a igreja, que a igreja recebeu todas estas coisas, ela vinha vindo como igreja pura. A Bíblia diz que ela se tornou igreja caída. Igreja o quê, gente? Por que ela é uma igreja caída? Por quê? Porque ela tinha dentro dela o que não era do marido. Não podia mais ser a igreja de Deus. Só uns poucos continuaram seguindo certo. Sempre um pouquinho. Como era o nome deles? Valdenses. E os huguenotes também. Entenderam isso aqui? E esta igreja caída precisava ser reerguida. Tem uma profecia dentro da Bíblia que diz: minha igreja um dia vai reaparecer. Olha aqui o que aconteceu. No ano 1517, um padre que vivia dentro dessa época, vendo todas essas coisas ruins, chamado, como é que era o nome dele? Martinho Lutero. Descobre uma Bíblia. E ao descobrir essa Bíblia, fala, opa, um livro que diz que nunca tinha sido escrito. E começou a estudar, descobriu justificação, 95 teses de justificação pelo quê? E aí ele fala, epa, salvação não é pelas obras, eu não preciso subir nas escadas, nas escadarias de joelhos, eu não preciso me bater em mim para eu conseguir perdão, justificação é pela fé, não é pelas obras. E ele colocou essas teses que ele tinha estudado, escrito num papel na porta da igreja. O pessoal que veio de manhã para a missa leu aquilo e falou, nunca mais eu volto para cá. Vocês sabiam disso? Isso é história. Isso está na história. Qualquer pessoa pode achar isso. Aí o que acontece? Quando ele redescobriu algumas verdades que tinham sido lançadas por terra, ele foi descobrindo, ele criou a sua igreja. Ele protestou contra a igreja que ele estava. Por isso o título de protestante. Ele criou a igreja, Martinho Lutero, criou a igreja luterana. Entenderam ou não? Só que antes dele teve um homenzinho chamado John Huss, 100 anos antes. Que ele descobriu que quem era infalível não era o Papa. Quem era infalível era a Bíblia. E ele criou a igreja Irmãos Unidos nessa data. Depois de Martinho Lutero, um outro homem, Calvino, descobriu a graça de Cristo. E criou, também protestou contra a igreja, criou outra igreja, que é a igreja Entenderam de onde estão vindo as igrejas? Sim ou não? Igrejas que nasceram porque protestavam contra a igreja mãe. Gente, guarda essa informação. As igrejas que protestavam, as pessoas que descobriam a verdade, cada verdade que foi lançada por terra, estava sendo descoberta de novo aqui, ó. Entenderam? E a igreja que estava caída começou a aparecer. Mas ela estava esfacelada em pedacinhos. Ó, em 1784, John Wesley, ele descobriu o quê? A conversão. Criou qual igreja? Metodista. Qual foi o erro desse povo? Você está vendo que cada um deles aqui vai descobrindo uma parte. Ali, ó, vamos dar uma olhadinha. Guilherme Miller, estudou as profecias e descobriu, adventismo. Não é interessante? Jesus vai voltar. A palavra adventista significa retorno, volta. Tá? Agora aqui, volta de quem? E os adventistas do sétimo dia, em 1863, Bates, Edson, Irã Edson, eles descobriram a fé em Jesus, os 10 mandamentos, espírito, profecia, o santuário, volta de Jesus, se formaram a igreja adventista do sétimo dia. E de lá para cá, uma multidão de outras igrejas. Qual delas está certa? Um pouquinho de cada uma? Você não está errado. Está certo. Mas o que deveria acontecer? Se a gente encontrasse uma igreja única, numa só, com todas essas verdades. O problema é que eu não posso, ouça que você vai se assustar agora, eu não posso me unir a você só pelos pontos que nos aproximam, fazendo de conta que não acontece aqueles que nos separam. Por exemplo, se eu creio que os mortos, quando morrem, ficam vagueando, e você crê que quando os mortos morrem, vão para a terra, que poder a gente vai ter juntas?
nesse ponto? Nenhum. Nós vamos ser divididas, sim ou não? Vocês estão entendendo isso? Nós não podemos nos unir só pelos pontos que nos atraem e fazer de conta que os outros não existem. Por quê? Existe união entre luz e trevas? Não. Irmãos, é sim, sim. O que passar disso vem de quem? Do maligno. Olha para cá. Você precisa entender que no mundo existe um monte de religiões, mas só 2 grupos. Um que segue a Deus e outros que seguem o inimigo, sem saber. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. É possível que um monte de gente esteja seguindo o inimigo sem saber? Como que eu sei que tem gente seguindo o inimigo sem saber? Porque são ultra sinceros, mas não estão fazendo o que Deus pede, estão seguindo instruções do inimigo. E quem que tem que falar para eles isso? Quem sabe. Quem que tem que amá-los ao ponto de correr atrás deles e explicar isso? Quem sabe? Mas Deus não nos deixou no escuro. Meu bem, coloca aí. Deus, meu bem, coloca aí para mim. Deus não nos deixou no escuro. Quer ver isso aqui agora? Encha seu coração dessa informação. Você precisa entender isso. E quando você entender isso, sua vida vai mudar. Você se tornará uma bênção para explicar para os outros. Neste grande quadro, quem pode tirar para mim? Irmão, me ajuda aqui. Preciso de alguém forte para tirar isso. Obrigado. Eu falava isso para o meu filho, dizia assim, quando eu queria que abrisse o portão. Pode botar ali para baixo, irmão, porque a gente vai ficar só com isso. Sabe o que acontecia? Meu filhinho era um toco desse tamanico aqui. Se eu falasse assim, filho, abre o portão, ele demorava muito. Mas se eu dissesse, filho, preciso de alguém forte para abrir o portão para mim, que eu não consigo. Adivinha o que ele fazia? Fum! Ia lá abrir o portão. Dizia, viu, mamãe, eu abri. Eu falei, pois é. Então, vamos lá. Gente, olha quantos impérios mundiais nós tivemos. O que é império mundial? Gente que manda no mundo, sim? Governos, né? O Egito foi um império mundial, sim ou não? A Síria foi império mundial? Foi, mandou muito tempo. A Babilônia mandou muito tempo? Mandou, 70 anos, mas mandou, né? Medo-persas mandou no mundo? Os gregos mandaram? A Roma pagã mandou? Muito tempo. E Roma papal? Muito tempo. Gente, depois de Roma pagã, um monte de reino está tentando mandar. União Europeia, Estados Unidos está tentando mandar. De lá para cá, a coisa que um mais quer é se tornar dono do mundo. Por isso que eles tentam. Um tenta mandando fazer foguete. Eu vou mostrar quanta arma eu tenho para me tornar dono do mundo. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso disso e aquilo. Eu vou fazer a maior produção que eu puder, que é o caso da China. Eu vou trabalhar de noite para eu vou ter que mandar. Qual é o maior desejo dos seres humanos? Poder. Querem mandar no mundo. E se eu disser para vocês que nenhum deles mais vai mandar no mundo? Nenhum. Porque tem uma profecia na Bíblia dizendo que ninguém mais conseguiria. Só tem um reino que vai vir e mandar no mundo todo. É o que nunca será destruído. Vamos lá? Coloca essa informação. Meu negocinho não está passando, você vai ter que passar para mim, amor. Vamos lá. Então, veja isso daqui agora. Deus sabe. Ele contou qual nação ficará até o fim. Sim ou não? Então, vamos ver qual é essa nação? Vai lá. Ele já deixou tudo escrito. Ele mostrou os sinais do fim, quais poderes seriam usados por um lado e pelo outro. Ele já contou como tudo aconteceria. E você precisa saber disso. Você entendeu isso, sim ou não? Você precisa saber disso. Quando você souber disso, a coisa muda. Vai lá, mais um. O que é a marca da besta? Ontem eu mostrei para vocês que alguns pensam que é isso aqui. Gente, não é o chip, tá bom? Não é. Esqueça isso. A marca da besta também, vai lá, meu bem. Não é o quê? Meu bem, pode colocar o próximo para mim. Não é o código de barras. A marca da besta não é o pessoal falar, não vou comprar nada que tenha o código de barra. Não vou, gente, não vai funcionar. O próximo, as pessoas pensam que é um número que vai aparecer na testa. Não é um número. A Bíblia diz que não é um número. Pode passar o próximo. Alguns colocam outdoors no mundo dizendo que a televisão é a marca da besta. Não é, gente. Ela não é a imagem da besta. Tá certo? Passa o próximo agora. Dá uma olhadinha para você ver. Alguns têm seus conceitos pessoais, né? Agora, para saber qual é a marca da besta, precisamos entender quem é a besta. Sim ou não? Vamos entender quem é a besta? Pega a sua Bíblia. Apocalipse 13:1. Rápido. Gente, são 6 diapositivos que nunca mais você vai esquecer. Vamos lá? 6 diapositivos que vai mudar a sua vida. Você que está em casa, em nome de Jesus, passe avante para todo mundo. Você precisa fazer o nosso povo entender e ter capacidade para explicar. Apocalipse 13.
Vai lá. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 13. Aqui está a explicação de duas bestas. Nós vamos entender uma hoje. Antes, porém, com a Bíblia aberta em Apocalipse 13, abaixa a sua cabeça e ora. Fala, Senhor, me ajuda a entender isso. Deus te ama muito. Pessoal, é com Deus agora. Conversa com Ele, pede. Ele vai te ajudar. Fala com Deus. Pede, Senhor, me ajude a entender isso. Você e Deus, vai lá. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, me ajude a passar essa informação de maneira que fique clara para os meus irmãos. São poucos diapositivos, mas que vão fazer a mudança completa na mente. Ajuda-nos a entender, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 13:1 diz o quê? Leia aí. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Acharam isso? Que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Olhe para cá agora, não feche a Bíblia. Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa sem brincadeira. Não brinquem com isso agora. Tentem descrever a pessoa que está do seu lado. Estou falando descrição física. Vai lá. Está vestido de uma... Eu vou descrever você, tá? Esta pessoa tem cerca de 1,75 m. Ela está vestida com um vestido azul, com algumas correntes. O cabelo é liso, razoavelmente liso. E ela está assentada com uma Bíblia na mão. Isso é descrição de uma pessoa. Eu queria que vocês fizessem a descrição da pessoa do lado. Por favor, gente, eu vou pedir com respeito. Não brinquem com essa hora. Por favor, façam isso agora. Não deem risada disso, isso é um momento muito importante. Isto. Conseguiram descrever a pessoa do lado? Por que eu estou pedindo isso? Você vai ler de novo Apocalipse 13:1 para descrever a besta. Vamos lá, Apocalipse 13:1. Gente, todo mundo na Bíblia agora. Meninas, peguem a Bíblia, meninas. Vamos lá, diz assim. E vi subir do quê? Uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas. Olha lá. E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmias. Olha lá, peraí. Como é que era mesmo? Olha o que você tinha acabado de ver. Vamos descrever. Era uma besta que tinha quantas cabeças? Ela tinha os pés de urso. E estava saindo do quê? Do mar. Olha outra coisa aqui. E essa besta tinha quantos chifres? E em cada chifre, um diadema. Conseguiu pegar essa informação, sim ou não? Você só descreveu o que está escrito ali. É João que olhou e está descrevendo. Tá bom? Então, vamos entender isso aqui agora. Ó. Meu bem, volta aí deixa eu ver. Aqui, ó. Na Bíblia, só em profecias existem símbolos. Mar, águas, significa o quê? Nações. Apocalipse 17:15. Gente, para eu saber estes símbolos, eu não posso tirar da minha cabeça, ou do livro de alguém, ou da ideia de alguém. Eu tenho que tirar da própria Bíblia. A própria Bíblia me diz, lá em Apocalipse 17:15, corre, abre aí a Bíblia em Apocalipse 15. Vamos lá, Apocalipse 17:15, vamos ver se é verdade, que na própria Bíblia diz quais são esses símbolos. Leia aí, Apocalipse 17:15, bora. Corre aí, leia aí. Opa, então é verdade? Mar ou águas na Bíblia são povos, multidões, nações e línguas, sim ou não? Então, quando João viu uma besta saindo, um bicho saindo de dentro do mar, ele estava vendo ela saindo de onde? Do meio das nações, das pessoas. Entenderam isso, sim ou não? E besta, o que é uma besta?
Lá em Daniel 7,17 diz que são reis ou reinos. É um reino que estava nascendo do meio dos povos. E o que é ventos? Só em profecia. Vento é discórdia, guerra, briga. Entenderam? Tá. Agora, olhem isso daqui, que coisa interessante. Quem é a besta que sobe do mar? E o que será essa besta? Vamos entender? Vamos ver mais um detalhe? Vai lá, agora. Apocalipse responde. Vamos analisar as características dela? Ela tinha estes detalhes: 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Vamos embora? Vamos ver mais algum detalhe? Animal ou reino? Daniel 7 diz que é reino, né? Mulher, a Bíblia diz em Efésios que é o quê? Água são? Você acabou de ler. Um dia na profecia, o quê? Um ano. Olha, onde está escrito? Olha lá, ó. Ventos são o quê? Aonde na Bíblia está escrito que vento é guerra? Chifre. Ó, aquele animal tinha chifre. Chifre é o quê? Poder. Rei ou reino. Ó, que interessante. É bom ter isso tudo prontinho? Vamos agora fazer essa conversão. Bora. Apocalipse 13:2. Vamos ver mais detalhes. A besta que vi era semelhante ao quê? Ao leopardo. Os seus pés eram como de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe seu poder, seu trono grande. Peraí. A gente agora sabe mais um detalhe dela. Não tinha só 7 cabeças, não tinha 10 chifres só, não tinha os diademas, não era um corpão de leopardo, né? Boca de leão, pés de urso. Por que esse bicho era assim? É uma mistura de um monte de animal, sim ou não? Uma mistura de um monte de animal. E quem era que tinha dado poder para esse animal? Quem é esse dragão? Eita! Quem é dragão? Olha lá, o último aí dessa lista. Como que eu sei que é? Vai lá em Apocalipse 12:9. Rápido. Pega Apocalipse 12:9 para ver se é verdade mesmo. Que na Bíblia está escrito que o dragão é o diabo. Apocalipse 12:9 diz assim. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Peraí, então existia um poder na terra que o diabo daria poder a ele? Sim ou não? Era esse tal dessa besta aí. A besta, quem é que dá poder para a besta? A Bíblia diz que é o dragão, que é o próprio diabo. Então é importante você saber qual é esse reino? E se você não souber, você pode estar adorando esse reino sem saber? Sim ou não? Sim. Olha que coisa terrível. Poder dado pelo dragão. O dragão é Satanás. O fato de ter dado o seu poder a essa besta, esse reino, significa que essa besta ou esse reino será usado para cumprir os propósitos de enganar e roubar pessoas de Cristo. Então a gente tem que descobrir quem é. Vamos entender. 10 chifres. Quem são os 10 chifres que estavam naquela besta? Irmãos, querido, é verdade. Você sabe por quê? O único império que foi dividido em 10 no globo todo foi Roma papal. Roma foi dividida em 10, ó, que é de hoje onde se encontra cada uma destas partes que nós temos aqui na Europa. Inglaterra, França, norte da Espanha, Portugal, sul da Espanha, norte da Itália, sul da... Todos vieram da divisão do Império Romano. Quando os bárbaros entraram no Império Romano, venceram o Império Romano, quebraram o Império Romano em 10 pedacinhos. Olha que coisa interessante. E ao quebrar o Império Romano, que foi estes reinos que aparecem, ao quebrar o Império Romano, Roma ficou esfacelada. Agora, sem ajuda de ninguém, que está toda quebrada, ela pega e se une ao Estado, para o Estado dar poder de novo. Então, eu vou agora me tornar poderosa através das pessoas que creem em Cristo. Porque vocês sabem que a religião tem um poder muito grande, não tem? Sim ou não? Opa, os 10 chifres são 10 reinos. O que mais? 7 cabeças. Essas 7 cabeças desse animal, o que são? Aqui eu acho tão interessante isso. O que são as 7 cabeças? Olha aqui, ó. Os impérios que antes foram usados, antes dela aparecer, para judiar do povo de Deus. Quais foram esses impérios? Egito, os assírios, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, Roma pagã e Roma papal. Na verdade, essa besta é uma junção de todos esses reinos juntos. A besta é um pouquinho de cada um desses reinos. Vou comentar uma coisa com vocês. Vocês já notaram
que eu hoje comentei uma coisa na mesa com as meninas, dizendo que a gente não fala isso em púlpito. Eu vou falar aqui para vocês, acho que eu vou tirar o microfone para eu poder falar. E eu já sei que agora o pessoal está falando, fala lá para o pessoal que está ali. Eu vou dizer um negócio. Vocês sabiam que vocês trazem dos seus antepassados atitudes que vocês têm hoje de avô, bisavô, de gente que você nem viu, mas você tem costumes desses povos na tua maneira de agir, de pensar? Sim ou não? Isso é comprovado. Eu tenho. Olha, gente, eu fui criada no buraco do maior buraco que vocês podem imaginar. Não tinha nada, não tinha a menor ideia de qualquer coisa, mas meu pai era ascendente de europeus. E aí o meu pai, ele tinha uma outra maneira de ver a vida. A maneira do meu pai enxergar a vida era diferente. E nós ficávamos tentando entender por que meu pai era daquela forma. Mas eu percebia que nós, os filhos, estávamos também tendo algumas influências da maneira como meu pai vivia. Não era só uma característica de vida. Era como ele era. Só que eu, quando me casei com o Leandro, eu falava para ele de algumas coisas que eu queria na minha vida. Por exemplo, eu quero uma janela larga para colocar as coisas todas na beirada, assim. Eu quero colocar vasos na beirada da janela. Eu falava para ele que as tomadas tinham que ficar embaixo. E eu nunca tinha posto o pé na Europa, nenhuma vez. Eu queria um jeito, uma maneira da casa, da maneira que tinha que ser. Eu falava que tem que ser dessa forma. Quando eu botei o pé na Europa, há uns 10, 12 anos atrás, eu tomei um susto, falei, meu bem, o que é isso? Ele falou, isso aí era o que você falava. E eu nunca tinha visto. Onde estava isso? Estava no meu gene. O meu gene tinha ainda essa informação. Nós não somos, todas as pessoas são um pouco do que foi seu passado. Vocês entenderam ou não? Dos seus avós, dos seus bisavós, você traz informações deles que ficam gravadas em você. É o que você é. Assim são as nações. Por exemplo, o Brasil é uma mistura de quantas nações? Nossa maneira de agir é uma mistura de várias nações. Sim ou não? Sim, nós fomos colonizados por portugueses, fomos colonizados por holandeses. A costa do Brasil tinha muito holandês. Espanhóis, sim ou não? Nós somos uma miscigenação. Somos uma mistura de povos. E nós não temos uma atitude pura. Nós somos uma mistura. As nações, esta nação que a gente está estudando, é uma mistura de todos os reinos que vieram antes. Entenderam? A Bíblia está dizendo isso. Agora, olha isso aqui. Apocalipse 3:13. O que diz ali? Que ele viu uma das cabeças dela sendo golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Espera aí, olha para cá, olha para cá. O que diz? Leia. Apocalipse 13:3, rapidinho. Vamos ver outra característica que Deus dá. Gente, não tenha preguiça de ler. Leia aí, o que diz? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada e a terra toda se maravilhou após a besta. Olha para cá agora. Quais eram as cabeças dela? Uma das cabeças foi golpeada de morte. Qual foi a cabeça que foi golpeada de morte? Sabe por que Roma foi golpeada de morte? Olha para cá. Durante a Idade Média, todos os países sofriam com a Santa Inquisição. Todos os lugares padeciam terrivelmente. Porque quem não seguisse do jeito que a igreja pedia, era morto, gente. E não era só morte, era martírio, era sofrimento. Eram torturados, cozidos vivos em fogueiras. Entenderam? Eram empalados vivos. Sabe o que é empalar alguém? É um negócio terrível, era tirar da pele das pessoas. Era a coisa mais horrorosa do mundo, para as pessoas capitularem. Aí você me diz assim, mas isso foi naquela época da barbárie. Mas a Bíblia dizia que eles iam fazer isso. A Bíblia dizia, este poder vai magoar os meus filhos, vai judiar dos meus filhos. Este poder que é contra mim vai judiar dos meus filhos. Mas um dia, alguém vai se revoltar contra eles. Ainda disse que este poder iria ser magoado tremendamente. Gente, quem foi que magoou este poder? Um dia, a França se revoltou contra esse poder. Revolução. A França se revoltou, disse, de hoje em diante não acredito mais em fé. De hoje em diante acabou a fé. Aqui agora é a razão.
Eu não quero mais uma semana de 7 dias, agora uma semana de 10 dias. Não quero mais esse negócio de nós sermos trabalhados do jeito que vocês querem, não. Nós vamos criar nossas leis. E colocar uma mulher em cima de um cavalo, que ela passeou pela rua, que era a deusa da razão, e se criou um dia para ter todos os tipos de orgias que se quisesse. Que não havia problema algum. Na verdade, o que eles estavam fazendo, me entendam, eles estavam tão cansados da opressão que eles foram para o outro lado. Vocês entenderam ou não? Era opressão demais. Gente, nem daquele lado tinha Deus, nem desse agora. Nem na opressão tinha Deus, nem na liberalidade completa. Entenderam o que eu estou falando? Da Revolução Francesa, o Napoleão mandou um dos seus generais correr até lá e prender o Papa. E prendeu o Papa, e todos os outros papas se recluíram. Essa foi a chaga mortal que a Igreja Católica teve. Uma chaga de morte. E ele ainda tomou todo o poder que eles tinham. E eles tinham muito poder, sim ou não? Sim. Sabe por quê? Durante a Idade Média, Roma papal chegava na sua casa e dizia assim: você gostaria que... Você tem filhos? Tenho. Você gostaria que seu filho fosse salvo? Gostaria. Você vai ter que entregar ele para a igreja para se tornar do clero. E com isso aqui que eu estou falando é com muito respeito, tá? Mas é preciso você entender. E aí você entregava, porque você queria que seu filho fosse salvo. Mas para o seu filho ser trabalhado lá, é preciso você pagar para que alguém cuide dele. Era um noviço, que seria educado por um outro, um abade, alguém maior dentro da igreja. Entenderam? Só que com isso, a pessoa que ficava em casa tinha que continuar sustentando o seu filho que estava lá. E todas as somas se davam da família para aquele povo. Vocês entenderam? E várias casas que não tinha dinheiro dava toda a sua herança. Muito do mundo, durante a Idade Média, foi entregue para a Igreja Católica nesse tipo de posicionamento. A maior latifundiária do globo terrestre é a Igreja Católica. O que é um latifundiário? Os donos de maior terras no globo todo, porque o planeta todo lhes dava, em troca da fé, os seus bens. Em troca de um lugar no céu, os seus bens. Entenderam, sim ou não? Mas um dia, a França se cansou disso. Falou, não quero saber, ainda vou tomar tudo que vocês têm. Vocês tomaram da gente, a gente toma de vocês também. Entenderam isso? Só que ainda disse que a chaga mortal seria curada. Não diz isso daí? Sim ou não? A Bíblia não diz isso? Que a chaga mortal seria curada. E que este poder voltaria no mundo e traria diante do mundo todo, o mundo todo ia adorá-lo. Olha o que diz Apocalipse 13:4. Que quando a gente adora esse poder, está fazendo o quê? Vai lá, quem lê? Lê na sua Bíblia. E adoraram a quem? O dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Outro detalhe dessa besta, lá. Foi-lhe dado uma boca para proferir o quê? Palavras de insolências e blasfêmias. E também poder para agir durante 42 meses. Olha para cá. O que são 42 meses? Vamos fazer essa conta? Bora, todo mundo. 42 meses, quanto é? Quantos dias tem cada mês? 30 vezes 42, dá quanto? 1.260. Quem foi o poder que conseguiu ficar no mundo 1.260 anos? Roma papal. Não tem de onde tirar. Todos os dados que dá ali para a gente saber quem é esse poder caem em Roma papal. Está aí, ó. Vamos fazer essa continha? Uma das cabeças foi golpeada de morte. Em 1798, Napoleão manda prender o Papa Pio IV. Aí, ó, então, 538, começa a igreja a se tornar igreja mundial. E em 1798, o Napoleão manda prender. Quantos anos ficou no poder? Só que a própria Bíblia diz que esse poder ficaria no mundo, mandando no mundo 1.260 anos. Mais outro detalhe que a Bíblia mostra quem é. Apocalipse 13:7. O que esse poder ia fazer contra o povo de Deus? Foi-lhe permitido fazer guerra a quem? E ainda fazer o que contra eles? Foi a Idade Média, irmãos. A quantidade de gente que foi morta na Idade Média. Essa besta fez guerra aos santos e os venceu. Torturou de várias maneiras. De todas as formas que você pode imaginar. Gente, indiscutivelmente,
Não tem outra forma de dizer. Não existe outro poder na terra que a gente possa dizer que não seja. É a Igreja Católica. Esse poder que a palavra de Deus diz que é a besta, a primeira besta, a besta que sobe do mar. Não tem outra forma. Olha aqui o que o Papa Leão diz em sua encíclica, A Reunião do Cristianismo. Em 1885, ainda válida, não revogada, declarou que o Papa assume sobre a terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Assim, a Igreja Romana considera o Papa como vigário de Cristo sobre a terra e o governador do mundo. Irmãos, a Bíblia diz que ele se assentaria no trono como se fosse Deus, dizendo que era Deus sobre a terra. Outro detalhe dessa besta, mudou as leis de Deus, sábado para o domingo. Sim ou não? Sim. Mudou. Você olha e veja, Apocalipse 13:8 claramente diz que quem adora esta besta está adorando o próprio dragão. Só que, infelizmente, assim como ela fez com o mundo todo, fizeram com ela. Ela foi golpeada de morte. Mas vai ter poder de novo? A gente não tem dúvida. A besta que emerge das águas é quem? Roma Papal. Sem dúvida alguma. Roma Papal. Sem dúvida. O Império Romano Papal. Esse Império Romano Papal acabou em 1798 ou ainda está vivo? E como que a gente sabe que está vivo? A chaga mortal foi curada. Foi ou não foi? Há quanto tempo? Vamos entender por que o primeiro, entender como é que o corpo, por que tinha um corpo de leopardo? A alusão ao Império Grego, que eram famosos por terem vários deuses. Lembra que o Império Grego na Bíblia é o leopardo? Lembra disso? E por que essa besta tem o corpo de leopardo? Por quê? Para cada sentimento e para cada estação eles tinham um deus. Ó. E o papado copiou isso da Grécia, o panteão dos deuses. Outro detalhe, vamos ver por que ele tinha os pés de urso. É uma alusão ao Império Medo-Persa. Os primeiros na história do planeta adoraram o deus Sol. Isso acontecia em que dia? Domingo. Olha lá, o primeiro dia da semana. A Igreja Católica pegou este dia do Império Medo-Persa. Por que era que tinha boca de leão? Maneira como Babilônia. Quem era leão na Bíblia? A Babilônia, né? A maneira como Babilônia falava e os efeitos de suas considerações. Poderio, orgulho, altivez, atributos de santidade, impecabilidade, infalibilidade. Pegaram isso da Babilônia. Não tem jeito. 7 cabeças, que são 7 poderes, né, como a gente já viu. Agora, mas surge outra besta. Não surge outra besta? Veja aí em Apocalipse 13. Surge outra vez? Apocalipse 13, corre lá, que versinho que diz? O verso 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de cordeiro, mas falava como dragão. Espera aí, a primeira besta a gente já sabe. Quem que é a primeira besta? E a segunda besta a gente vai estudar amanhã. Porém, antes eu quero comentar uma coisa com você. Olha para cá. Irmãos, quanta gente no planeta adora no dia de domingo? Quantos? E eles nem sabem que isso é uma adoração ao dragão. São inocentes? São, até saberem. E Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Enquanto você não sabe, Deus não leva em conta. Até aceita a sua adoração. Mas um dia todo mundo vai saber, sim ou não? Não tenha dúvida. Só que essas pessoas continuam adorando de forma errada. Olha o que eu vou te falar. Por quê? Porque não tem quem vá e explique para elas. Por que as pessoas não explicam? Porque foram distraídas de aprender isso. Foram distraídas de entender essa verdade. Foram distraídas de compreender a sua parte no trabalho de Deus. Tem um monte de gente que nem católico mas está adorando no domingo ou adorando em qualquer outro dia e que não guarda o sábado, sim ou não? Tem. Uma boa parte, na Ásia todinha. Tem nada a ver com sábado e domingo. Mas eles não estão adorando no sábado como Deus pediu. Então eles estão no mesmo balaio. Sim ou não? Sim. Não tem outro jeito. Se não estiver fazendo do jeito de Deus, lembra quantos poderes nós temos na terra? Quantos? Se não estiver fazendo do jeito de Deus, está em qual balaio, gente? Mas eles estão fazendo isso porque são maus? Estão fazendo isso porque não sabem. Só que a Bíblia diz
que um outro poder viria na terra e daria força a essa besta para mandar no mundo de novo e fazer tudo o que fez na Idade Média. A Bíblia diz que vai voltar o mesmo poder da Idade Média e vai judiar dos seres humanos, mas vai ser o último momento da história da Terra. Que este poder voltaria ao poder como nunca. E é o que vamos estudar amanhã. Vocês querem estudar isso? Sim ou não? Só que você tem que saber explicar isso. Isso é muito importante. Meu bem, é muito importante que você entenda isso agora. É a tua chance. Posso dizer uma coisa a você? Não tenha dúvida. O céu todinho vai se envolver com você. Deus podia mandar um monte de anjos para vir aqui falar isso. E eles explicariam com uma rapidez tão grande. Porque, na verdade, Deus deixou na palavra dele com clareza, se você quiser tomar um tempinho de tempo de estudar. Mas por que os anjos não fazem? Porque o privilégio é nosso. É nosso privilégio de salvar pessoas, de levar essa mensagem para outros lugares. Se a gente chega com uma mensagem como essa para um grupo de pessoas no mundo, eles abraçam com uma alegria tão grande, gente. Muitos virão na última hora, ó. E vão dizer, era isso aí que eu estava esperando. Eu queria ter entendido isso. Quanta gente hoje odeia nosso Deus. Porque o único Deus que eles conhecem é o que foi apresentado durante a Idade Média. Eu estava pregando na Holanda, gente. Pregando ali na Holanda e tinha um holandês sentado me ouvindo assim. E quando ele estava me ouvindo, e é traduzido, por isso que eu acho maravilhoso traduzir, traduzam. E estava ali falando, e ele pegou e falou assim, peraí. Eu não sabia dessa outra parte. Falei, pois é, eu não sabia. Tudo que eu entendia sobre Deus é que ele era déspota e mau, e que as pessoas só sofriam em sua mão, que pela religião fez tudo o que fez na Idade Média. Falei, calma, mas a Bíblia tem outra parte que você precisa saber. Que o Senhor Deus não estava nisso. Era um poder que usava o nome de Deus, mas não era de Deus. Era um poder que tinha nome de servo do Senhor, mas não era servo do Senhor. E ele ficou tão maravilhado com aquilo. Ele ficou com o coração cheio. Meu Deus, eu não sabia. Irmãos, quanta sinceridade existe em tantos corações. Pessoas que precisam ouvir o que você sabe. E está na hora de você saber em nome de Jesus. Está na hora de você pegar e olhar, Senhor, obrigada por ter deixado isso escrito em breves tracinhos aí dentro da palavra de Deus. O único império que viveu 1260 dias na terra foi esse. O único império que perseguiu o povo de Deus na mesma época foi esse. O único império que trouxe e mudou o sábado para o domingo foi esse. Não existe outro, gente. Não tem o que fazer. Nós estamos vivendo uma época que dá para provar tudo. Sabe qual é a beleza de estar vivendo no final? Sabe qual é? Adão viveu bem aqui, ó, no início do mundo. E para ele Deus mostrou um monte de coisa que ia acontecer. E Deus mostrou, não porque Deus estava determinando que seria assim. Deus, como sabe o fim, olha, o fim desde o começo, Deus sabe o fim desde quando? Porque ele consegue enxergar assim, dizer, vai acontecer tal coisa. Aí ele contou para Adão. Ele contou para Adão, mas Adão não viveu essas coisas. Ele contou para Noé. Ele contou para Moisés, ele contou para o povo de Israel, ele contou para Daniel, ele contou para os discípulos, ele contou para João, ele contou para a nossa igreja. Nós estamos vivendo aqui no finalzinho, ó. No finalzinho de tudo, queridos. Nós hoje somos mais privilegiados do que Adão. Sabe por quê? Que Adão só ouviu dizer que ia acontecer. Nós estamos no final tendo toda a prova histórica que aconteceu, do jeitinho que na Bíblia estava dizendo que ia acontecer. Sem dúvida alguma. Você e eu não podemos ter uma gota de dúvida. É verdade mesmo. Tudo que a Bíblia disse aconteceu. E nós estamos aqui no finalzinho, não tem mais nada para passar daqui para lá. Das 1.800 profecias que a Bíblia tem, só falta 2 para se cumprir. Uma é o aparecimento de volta do dia do Senhor.
Quando vão colocar um decreto dominical no mundo, vai ser colocado de novo um decreto dominical. Vai ter mortes outra vez, vão perseguir o povo de Deus. O papado será levantado de novo. Essa outra besta que você vai estudar amanhã vai dar poder à primeira. Vai falar, vocês têm que mandar no mundo. Vão colocá-los como líderes do mundo. E vai ser daqui uns dias. Tudo está pronto para isso. Está tudo pronto para isso. Gente, está tudo pronto. Tudo pronto. A única coisa que falta é o Senhor Deus dizer, é com vocês agora. Quem é justo, continue fazendo justiça. Quem é injusto, continue na prática da injustiça, porque eu já terminei a história da terra. E Ele virá buscar aqueles que são dele. E é você que Ele vem buscar. É a sua casa, é a sua família, é você, filho, que Ele vem buscar. Você é do Senhor. Você está entendendo isso aqui? Então, em nome de Jesus, confie. É hora de estudar. Não tire tempo para outra coisa, tire tempo para Deus. Nós estamos... Se você tiver certeza que o mundo acabaria amanhã, o que você não faria mais? O que você não faria mais? Tira isso. Tira isso. Meu bem, eu quero cantar de novo sobre o céu, sobre o santuário de Deus. Vamos cantar? E eu queria que ao cantar isso, depois eu quero orar pela sua vida. E quero pedir licença para levar os pedidos para casa. Vocês deixam? Sim ou não? E amanhã vocês trazem outros. E nós vamos orar, vocês vão ver milagres acontecer essa semana, porque a misericórdia de Deus é grande. E nós vamos pedir. Continua pedindo discernimento. Continua colocando seu relógio para despertar de hora em hora. Continua clamando a Deus. Pede, Senhor, grava com letras de fogo na minha cabeça. Grava, Senhor, no meu coração. Grava a tua palavra na minha vida, Senhor. Me converta para o teu reino. Me converta para a glória do nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe fortemente. E agora, ao cantar esse hino, você em pé cantando, que você possa cantar como quem vai cantar na frente do Deus eterno. Vai cantar mesmo, daqui uns dias, cantar na frente de Jesus. Para Ele, para o autor da nossa fé. Quando meu esposo coloca ali, todo mundo fica em pé, tá bom? Vamos lá? Vamos ficar em pé? Bora? Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de poder e de graça. E nos fortaleça para a glória do nome dEle. E que ao encher-nos de poder, o céu se envolva conosco de forma bem pessoal e bem cheia de graça e de verdade. E você que está em casa, ore como nunca antes. Você que está em casa, seja fortalecido pelo poder de Deus. Seja envolvido nas coisas do céu para o louvor do nome de Jesus. Que Deus nos abençoe agora ao estudarmos e ao lermos para a glória do nome de Jesus. Fique em oração, orando ao Senhor, pedindo que Deus abençoe, que Deus cuide da gente. Peça para o Senhor trabalhar na sua vida, peça para trabalhar na sua história, peça para Deus converter você, que até a conversão vem de Deus, até a conversão vem do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça na glória do nome dEle, que Ele nos encha de bênção e de louvor. Eu vou orar agora, enquanto eles colocam o hino, tá? Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, obrigada porque o Senhor não nos deixou em trevas. Nós sabemos que as várias nações da terra estão enganadas, Pai Santo, adorando um poder que não é teu e muitas vezes pensando que estão adorando do teu jeito. Então eu te peço em nome de Jesus, pelo teu poder, que o Senhor se levante entre nós e nos ajude a sermos atalaias teus. Senhor, entre em nossa casa, entre em nosso coração, dá-nos o poder que o Senhor planejou que deveríamos ter, para amar muito as pessoas a ponto de ajudá-las, salvá-las, restaurá-las para o louvor do teu nome. Senhor, temos as pessoas aqui que precisam tanto, e muitas vezes o diabo, Pai do amor, tem nos distraído com problemas fictícios, com coisas que não foram teu plano para nós. E nós queremos libertação disso, Senhor. Queremos ser libertados daquilo que não é do teu reino. Queremos ser envolvidos no teu poder, na glória do nome de Jesus. Que a tua bênção sobre o nosso coração nos deixe andar e fazer exatamente o que o Senhor planejou. Para a glória do nome de Jesus, o seu Filho, o nosso Redentor. Esse que está no lugar santíssimo do santuário celestial e de onde virá para nos levar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu sei que deve estar havendo algum teu povo, Senhor, tira-nos de onde estamos para irmos para onde o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã.